Bom, só para dar o início, eu acho que é muito importante a gente cada vez mais salientar que o objetivo da Fundação Milton Campos é criar essas capacitações. Eu acho que foi um pedido do presidente Celso Bernardi, da presidente da MP, Silvana Covatti. A gente também está fazendo com outros grupos de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, lideranças também, em formato geral, a pedido do partido, para que a gente consiga criar esses ambientes de capacitação. Esse aprendizado dentro de casa, o conhecimento, o fogo não queima, a água não leva e o vento não apaga. Eu acho que esse formato, mesmo à distância, por videoconferência, eu acho que a gente tem muito a contribuir com trocas de experiências, contribuir com um grande e renomado trabalhador na área, que é o Zé Comorato, cuidou da campanha do nosso senador Luiz Carlos Reis, cuidou da campanha de vários companheiros do nosso partido nessas eleições municipais, então conhece afinco a história e toda a estrutura partidária que nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul, e claro que a gente vai cada vez mais fomentar. Acho que esse ano é um ano que está começando a legislação, o início do mandato das eleições municipais que acabaram, então o início da legislação de cada uma de vocês, de lideranças. Então, acho que esse papel que a Fundação ela vai fazer de uma forma mais frequente, de uma forma cada vez mais criando oportunidades para cada uma de vocês, criando oportunidades, principalmente para a gente fazer uma estruturação partidária. Sabemos que o ano que vem é um ano importantíssimo para o nosso partido, na qual o presidente Celso Bernardi, com muita sabedoria, vai conduzir o nosso partido para uma candidatura própria, e por isso que nós, mobilizados, temos que estar juntos, temos que estar capacitando, porque cada um de nós é a voz, é a bandeira do nosso partido em todos os cantos do nosso estado. Então, fica essa mensagem do nosso partido, principalmente dessa mensagem da Fundação Milton Campos, que mesmo no momento de pandemia, mesmo no momento de dificuldade, a gente quer criar ambientes modernos, ambientes de capacidade para a gente capacitar os nossos correligionários. Tudo capitaneado pelo nosso presidente Celso Bernardi e, claro, pela presidente da MP, que é a secretária Silvana Covatti, e tanto é com os outros movimentos, juventude, idoso, negros, e a gente vai fazer muito em sincronia com o presidente Celso Bernardi. Então, fica aí o nosso agradecimento pela participação de cada uma de vocês, por essa participação que é muito importante, que já tem aí 64 pessoas aí já nos acompanhando, e que Deus continue nos abençoando com muita saúde. Então, fica o nosso abraço, e tenho certeza absoluta que mesmo à distância fica esse conchego do carinho, mesmo também à distância, dando um oi para a mãe à distância, a gente acaba se aconchegando nesse momento de pandemia que todos temos que se cuidar. Então, Zeca, contigo, a bronca, tenho certeza absoluta que nós vamos aprender todos. Muito obrigado. Obrigado. Secretária Silvana, não quer uma palavra das mulheres aí para ilustrar... Presidente Celso. Pode. Contigo... Posso falar e o Celso Pode. dá. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o presidente da Fundação, Covatti Filho, quero cumprimentar com muito carinho o nosso presidente do partido, Celso Bernardi, e, ao mesmo tempo, aqui, perante as nossas líderes vereadoras, eu quero agradecer e quero que elas saibam também da importância do nosso partido e me dar esta oportunidade que estou tendo na Secretaria da Agricultura. Então, quero registrar aqui o agradecimento à nossa bancada estadual, que me indicou como secretária da Agricultura. Quero agradecer à nossa bancada federal de deputados. Quero agradecer também ao nosso senador Luiz Carlos Reis, o nosso presidente do partido. Aqui trago a todas as vereadoras um abraço muito grande de toda a executiva do Movimento Progressista da Mulher, do Movimento da Mulher Progressista, em nome de toda a nossa executiva, eu como presidente, as minhas vice-presidentes, secretárias, todos os membros da executiva. E trazer, Zeca, tu que vai nos colocar aqui
e nós trocarmos ideias, que eu acho muito importante, dizer a cada uma das nossas vereadoras eleitas, parabéns, muito sucesso. É muito importante o fortalecimento da mulher na vida pública, nas decisões dos nossos municípios, do nosso estado e do nosso país. Sei que é um grande desafio, estou nesse grande desafio como primeira mulher a presidir a Secretaria da Agricultura do nosso estado, mas sei da nossa força que nós temos como mulheres, da nossa coragem de enfrentar os desafios que nós enfrentamos a cada momento. Hoje, estou completando uma semana na secretaria e quero dizer às vereadoras que é importante. Eu vejo que nós temos que dar o olhar da mulher para as decisões do nosso estado e também para fazer políticas públicas para o nosso estado. Então, dizer a cada colega vereadora que somos do Legislativo a importância que é a nossa participação nas decisões e nos prepararmos. Eu vejo que cada uma de nós tem que ter um pouco do aprendizado. Nós não soubemos na política, ninguém sabe tudo que não tenha nada que aprender. Então, bom curso para nós. Obrigada, meu presidente, através do nosso Partido Progressista, que está proporcionando isso. Um carinho muito forte à nossa Fundação Milton Campos, presidida pelo Kovács Filho, e bom curso para todas nós, que nós saiamos daqui um pouquinho mais reforçadas para enfrentarmos o nosso dia a dia nas câmaras de vereadores. Um beijo para todas nós, muita saúde a todas nesta pandemia também. Beijo. Muito obrigado, secretária. E presidente Celso, para os benditos entre as mulheres, aí quer falar um... Mas tem o Roberto aí, tem o Covatinho, né? Bom, inicialmente eu gostaria de cumprimentar a todos que estão participando desse nosso encontro. Eu entendo que agora é um momento de semeadura, né? Para que a gente possa, já falando da nossa secretária, né, do Kovács Filho, que foi o nosso secretário, então o momento agora é de semeadura. E começamos hoje uma semeadura para que a gente possa ter uma boa colheita em 2022, tanto no Executivo, com a candidatura própria ao Governo do Estado, quanto para a nossa formação de bancada, para o Senado da República, deputado federal e deputado estadual. Então, muitíssimo obrigado à Fundação Milton Campos, ao deputado Kovács Filho, por ter a ideia, por patrocinar, por ajudar, por estar presente nesse início que estamos fazendo de um debate interno do partido com as nossas vereadoras, tentando buscar, primeiramente, mobilizar o partido para as eleições de 2022. Terminamos uma eleição municipal, graças a Deus tivemos um desempenho, mais uma vez, altamente positivo, elegendo o maior número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores e vereadoras. Agradecer muito a vocês. Então, deputado Kovács Filho, muito obrigado ao Roberto Souza também, que participa, que é assessor. A gente depende sempre da qualidade dos nossos assessores, do nosso sucesso. Uma palavra muito especial à deputada Silvana Kovács, não apenas como deputada, não apenas como mulher, mas agora como nossa secretária. Ela tem quebrado paradigmas, né? Primeira mulher, depois de 180 anos, a presidir a nossa Assembleia Legislativa, e agora a primeira mulher a ser secretária de Agricultura, Desenvolvimento Rural, Pecuária, enfim, atendendo o cooperativismo e tudo mais. Silvana, nós temos certeza que, mais uma vez, a exemplo da presidência da Assembleia, você vai nos encher de orgulho, de resultados positivos, torcer que Deus nos ajude nessa caminhada. Mas uma palavra muito especial às mulheres, essa questão de discutir mandato. Vocês conquistar nas urnas, né, o direito de representar o cidadão. O Ponce de Miranda, um jurista famoso, dizia que honestidade política é a gente procurar cumprir aquilo que prometeu na campanha. Eu tenho certeza que cada mulher que concorreu e que hoje representa o nosso partido nas câmaras municipais de vereadores e outros que são lideranças municipais, sabem perfeitamente que nós somos produto da urna. Vamos seguir a urna. A urna nos colocou na oposição, colocou no nosso governo, temos que corresponder a essa confiança. Quero dizer a vocês, para encerrar aqui, que eu fico muito feliz, Zeca, de ver você trabalhando na Fundação Milton Campos,
porque conheço o Zeca como publicitário, como homem de marketing, pessoa que realmente conhece o nosso partido, porque conhece e faz campanha política, vai conversar com as pessoas e vai nos dar agora algumas linhas. E eu estou fazendo aqui num curso dizendo que nós vamos trocar algumas ideias, ele vai trazer algumas posições, evidentemente vai ouvir vocês, vai questionamentos, mas nós temos que nos preparar e muito para as eleições de 2022. Nós estamos há 40 anos sem ganhar uma eleição para o governo do Estado. 40 anos. A última que nós ganhamos foi em 1982. E aqui eu não estou fazendo nenhuma avaliação. Está na hora de nós, efetivamente, buscarmos o governo do Estado. Para isso, estamos preparando o nosso senador Luiz Carlos Reis, com o apoio da Fundação, com o apoio das mulheres. Precisamos muito das mulheres. Esta pandemia, vocês são um grande exemplo. As pessoas gostam dos bons exemplos. Todos os países governados, com mulheres, com primeira-ministra, com governante, têm sucesso na pandemia. E vocês, mulheres, além dos problemas de rotina de vocês, acrescentem-se agora outros problemas que a pandemia, infelizmente, está trazendo, problemas colaterais. Então, esse é um momento muito importante. Vamos fazer as nossas convenções municipais no mês de agosto, tivemos que transferi-lo de maio para agosto, mas é hora de fazer uma boa convenção, de unir o partido, deixar as questões pequenas de lado para olharmos o grande, para olharmos o futuro do nosso partido, e para isso precisamos muito das mulheres. Sejam muito bem-vindas, precisamos de vocês, agradecemos a vocês. Nós tivemos um aumento da participação feminina nas eleições e nos resultados das eleições de 23%. 23% mais de candidatos e de mais vereadoras eleitas. Portanto, sejam bem-vindos, nossos prefeitos, vice-prefeitos e vereadoras nesse momento. É um momento de semeadura, repito, para que a gente possa ter uma boa colheita. E vai depender da nossa unidade, do nosso diálogo e principalmente de nós nos prepararmos com antecedência e competência para fazer aquilo que precisamos fazer. Oferecer ao Rio Grande um partido que quer governar depois de tantos anos longe do poder diretamente, e a fim de que possa acontecer isso, temos que nos preparar desde já. Muito obrigado ao Kovács Filho, à deputada Silvana, a todas as nossas mulheres vereadoras que também representam o nosso partido. Nós somos um partido municipalista que valoriza o poder local e temos certeza que o Zeca vai nos começar a orientar nessa caminhada vitoriosa que faremos pelo diálogo e pela união. Muito obrigado e que Deus nos acompanhe. Obrigado a vocês. Cumpri a minha parte, agora, além de agradecer muito a vocês todos, tá ok? Obrigado, presidente Celso, Silvana, Kovatinho. Então, vamos começar o nosso trabalho. Eu só quero deixar bem claro que nós teremos outros encontros que a Fundação vai proporcionar, e eles são temáticos, então vai ter um encontro específico sobre 2022. Eu queria me ater hoje sobre o tema dessa palestra, que é a importância da comunicação na construção dos mandatos. E para a gente fazer isso, é importante fazer um recorte bem específico sobre os mandatos, sobre o posicionamento, sobre a construção de imagem, né? Então é sobre isso que eu vou falar. Eu faço um convite a todos assim para a gente fazer uma espécie de... Quem me conhece sabe que eu gosto disso, que é misturar assuntos, porque ficar num tema extremamente técnico, presidente, né, a gente poderia pegar e ficar assim em cima do marketing, dos termos, das técnicas. Eu acho que não é o caso nesse momento. Acho que é mais aprazível, mais convidativo, se a gente fizer uma análise assim um pouco mais abrangente. E é o convite que eu faço para vocês, é vocês viajarem junto comigo nessa análise. Daqui a pouquinho vai ter alguém dizendo assim, ó, secretária Silvana, mas o cara está falando lá de vida, eu quero falar de mandato. Calma, calma que chega lá no final. Eu quero fazer um pensamento, sabe que eu sou assim, publicitário por acaso, que eu devia ser filósofo, que eu gosto de pensar e analisar. Brincadeira à parte, a gente tem que fazer sempre um paralelo com a vida, porque somos todos, né? Primeiro comunidade, depois eleitores, depois candidatos e depois, né, mandatários, né, detentores de mandato. Então a gente primeiro tem que saber também como é que se comporta a sociedade, como é que a gente é visto e como é que a gente se posiciona, tá bom? Então eu, a partir de agora, não consigo mais aceitar, eu como anfitrião aqui, pessoas... Viu, Kovatinho? Nós somos em 73, 74, acho que é um número bem legal. Amanhã tem outra rodada para quem perdeu hoje, né, as mulheres. Então, a gente, só em respeito a quem está aqui, a gente já começa e eu não consigo, a partir de agora, adicionar ninguém mais, tá bem? Eu vou projetar aqui e vou ficar no cantinho da tela, tá? Agora vocês vão... Vocês conseguem... Vocês estão visualizando a apresentação aí? Ok. Sim. Sim, ok.
Então, assim, ó, antes de mais nada, a gente precisa ter uma coisa muito clara a respeito daquilo que a gente procura, daquilo que a gente almeja, né? Então, eu peguei, assim, da forma mais abrangente possível, da forma mais, digamos assim, conclusiva possível, que ao fim e ao cabo a gente acaba procurando na vida, assim, o sucesso, o êxito, a realização, seja o nome que for. Mas eu vou fazer uma desconstrução dessa questão do sucesso. Tenho conversado com as pessoas e feito várias palestras, não só para o meio político, mas também para o meio empresarial, e vejo que as pessoas têm uma necessidade, uma vontade, mais do que isso, até uma carência de assuntos como esse que a gente vai abordar, porque eu acho que a vida anda tão corrida, tão frágil, a gente agora com esse agravante da pandemia tão severo, as pessoas distantes, as pessoas com saudade, com nostalgia da sua própria vida, então isso fica mais aflorado. E eu tenho para mim que a pandemia deixou a gente mais consciente sobre a nossa finitude, entende? A gente tem agora plena consciência que a vida é breve, que a vida é rápida, que a vida é frágil, que a gente não pode ficar postergando, adiando, né, empurrando com a barriga a realização de alguns dos nossos sonhos e projetos. E por que eu estou falando da palavra sucesso? Porque sucesso deveria ser a coisa mais subjetiva do mundo. O que é sucesso para mim deveria ser absolutamente diferente para ti, para ela, para ele, para todo mundo. E, infelizmente, numa sociedade baseada em imagem coletiva, baseada nas redes sociais, baseada numa insegurança muito grande das pessoas, o sucesso acabou sendo um conceito mais abrangente, mais universal do que exatamente individual. Então, eu faço aqui uma brincadeira, né? O que é o sucesso? Nos anos 70 e 80, para vocês terem uma ideia, sucesso era fumar. Fumar já foi assim, um símbolo de status e sucesso. O cinema eternizou isso, e uma marca muito famosa de cigarro, nos anos 70 e 80 no Brasil, tinha como slogan, né, como conceito, como frase principal, a expressão "o sucesso", Hollywood. Então, vocês aí são muito jovens, né, mas talvez o presidente lembre disso aí. E nesse momento da sociedade, a gente tinha assim um referencial de algo que hoje é totalmente rejeitado como padrão de sucesso. Hoje a pessoa pode fumar, existem milhões de fumantes no Brasil, mas é uma coisa que já não é há muito tempo bem vista. Então, olha como o comportamento da sociedade muda, né? Inclusive, a gente tinha crianças, né, imitando o ato de fumar na embalagem, na capa, né, na frente de uma embalagem de um chocolate que imitava o formato de um cigarro. Ou seja, fumar era tão referencial de sucesso que era algo recomendado até para as crianças, de certa forma, né? Mas, como eu falei antes, sucesso deveria ser algo tão subjetivo, tão individual, que a gente nem teria como conceituar, porque é para cada um. Para mim, pode ser morar no campo e ter uma vida tranquila e ter paz e qualidade de vida. Para o outro, pode ser morar num grande centro, ter uma vida agitada, cheia de reuniões e realizações materiais. Isso não existe preconceito sobre isso. O que existe é a gente deveria ter um olhar para dentro e buscar aquilo que faz sentido para nós. Mas não é nessa sociedade de hoje. Peguem a palavra aprovação. No fim das contas, o que a gente está procurando inconscientemente o tempo todo é a aprovação. E a aprovação é uma palavra que traz embutida outra palavra, que é prova, ou seja, provar. O tempo inteiro ter que provar que a gente é capaz e que a gente é bom. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque a gente perde tempo na vida tentando reproduzir comportamentos, opiniões, gestuais, formas, oratória de outros, porque a gente simplesmente acha que tem que ficar provando o tempo inteiro. Então, teoricamente, é mais fácil eu reproduzir aquilo que, para mim, na minha visão, deu certo, do que olhar para mim e fazer do meu jeito. Isso eu acho que é o primeiro pecado, e é um pecado mortal a gente fazer isso. Tem uma frase
que eu odeio, que eu abomino, que é uma frase que está na nossa cultura, está na nossa educação, está na nossa, enfim, forma de sociedade católica, conservadora e de princípios, que é o seguinte: os nossos pais, não digo os pais da gente literalmente, mas os nossos pais, avós, os nossos ancestrais, em algum momento diziam essa expressão, né? Tu tem que ser alguém na vida, fulana. Tu tem que ser alguém na vida, fulano. Ou seja, olha o princípio equivocado dessa expressão. Ser alguém na vida significa não ser tu mesmo, né? Tu tem que ser alguém. Então, faz como a Joaninha ali, a filha do nosso vizinho, que fez concurso. Faz como o fulano, que é ali, que tem uma vida não sei o que. Faz como a Beltrana. E a gente ficou condicionado de forma inconsciente a reproduzir comportamentos dos outros. Porque ser alguém na vida é tudo, menos ser a gente mesmo, né? Então, é só ver a construção dessa expressão para vocês verem o que ela significa de forma embutida. Com as redes sociais, isso ficou ainda mais latente, porque existe a questão da aprovação e da reprovação, do curtir e não curtir. Ah, mas como assim? Tu está exagerando? Não estou exagerando. Vocês não fazem ideia, consultem um dia a Sociedade de Psiquiatria, de Psicologia do Estado, do país, vocês não fazem ideia do aumento de casos de depressão e até de suicídio, sobretudo entre os jovens e adolescentes, em função de uma rejeição ou de uma não aprovação baseada em curtidas das redes sociais. Ou seja, as pessoas medem como única régua o retorno, né, daquela publicação. Então, a gente, olha só, é refém dos outros numa vida virtual que é as redes sociais. Então, as redes sociais potencializaram essa dificuldade ou essa falta de coragem na gente de viver como a gente é, de ser como a gente é. Então, para não ter erro e para a gente não ficar assim perdendo tempo nem correndo riscos na nossa cabeça inconscientemente, a gente reproduz os outros, copia os outros. E eu vou chegar nos mandatos, tá? Não se preocupe, porque isso eu vejo na política. Todo mundo acaba ficando muito parecido, as mesmas fotos, o mesmo comportamento, os mesmos slogans, as mesmas formas de agir, os gestuais, os discursos. Isso, para mim, é uma falta de personalidade baseada no medo, numa preocupação de rejeição, ou seja, de não aprovação. Eu só peço para vocês colocarem no mudo, tá? Todo mundo por favor, todo mundo aciona ali o mudo do microfone, senão acaba realmente atrapalhando os demais, tá bom? Tá, gente? Por favor, aí no mudo. As redes sociais, né? As redes sociais, sabe aquela história da grama do vizinho é sempre mais verde? Pois é, com as redes sociais, a grama do vizinho é sempre mais verde. Sempre. Porque as redes sociais traduzem uma vida editada. Não é que todo mundo coloque um filtro. Eu não coloco, tu não coloca, ela não coloca, mas de um modo geral, a vida nas redes sociais é uma vida editada. É a nossa foto que a gente se gosta, é o ângulo mais legal da nossa casa, é o nosso filho na foto que saiu mais bonita, e é a gente curtindo num lugar legal, é um restaurante bacana, enfim. Ou seja, a gente coloca os melhores momentos, é como se fosse o intervalo de um jogo de futebol. Os melhores momentos. Só que a vida não é feita só dos melhores momentos, a vida é feita de todos os momentos. Então, as redes sociais trouxeram essa ansiedade ainda maior de ter essa vida editada o tempo inteiro. É impossível viver aquela vida das influenciadoras, dos influencers digitais. Até esses dias eu vi uma frase muito boa que foi postada pela chefe de polícia, a Nadine Anflor, uma mulher guerreira também, trabalhadora que venceu e vem vencendo. Ela disse o seguinte: aquela vida dos influenciadores, ela não pode te inspirar porque ela não é real. Não é real a gente ficar na beira de uma piscina em lugares paradisíacos o tempo inteiro. O real é trabalhar, é ralar, a vida é dura e a vida é difícil, mas nem por isso é menos interessante. Algo nesse sentido. Então, eu acho isso bem oportuno trazer para o debate. Quando um Instagram deixou de exibir as curtidas, hoje só vocês têm acesso ali ao número de curtidas. Se eu quiser no Instagram de vocês ver quantas pessoas curtiram a publicação de vocês, eu vou ter que entrar ali, clicar nas outras pessoas e contar.
aí eu já começo a ser um psicopata, né? Porque eu já estou preocupado lá dentro da tua publicação quantas pessoas curtiram. Ou eu sou concorrente de vocês, porque o concorrente adora olhar os nossos posts e trabalhos, ou eu sou uma pessoa com algum problema, porque a partir desse momento que o Instagram deixa de exibir as curtidas, ele faz um serviço a pedido, inclusive, da Sociedade de Psiquiatria dos Estados Unidos, em função dessa, digamos, problemática da rejeição, do sentimento de abandono, de não ter amigos, que traz e acarreta depressão e também acarreta, infelizmente, o suicídio. Não é brincadeira do que eu estou falando. Tem uma expressão, marketing já é uma expressão em inglês, né? Que seria em português market é mercado, market é mercado, o ing no final é o gerúndio, ou seja, é o contínuo, né? Então é mercadando, mercadizando, é fazendo o mercado. Então as expressões do marketing são quase todas em inglês, infelizmente. Uma delas, muito usada e conhecida, é benchmarking. Não é benchmarking, como alguém escreve, mas é benchmarking. Benchmarking nada mais é do que escolher alguém ou alguma empresa como inspiração. Eu abro hoje uma pizzaria e eu tenho como benchmark uma outra pizzaria e imito tudo que eles fazem, o cardápio, a forma de apresentação. Isso é benchmark. Quando usado com parcimônia, de um jeito assim, digamos, saudável, não tem problema. A gente tem que ter referência, a gente tem que conhecer o que os outros estão fazendo. O problema é quando a gente usa isso como a única fonte de criação. É como se a gente, então, como candidata, como vereadora, a gente utilizasse apenas desse instrumento. Então, eu vou pegar uma outra vereadora de uma outra cidade e vou imitar o que ela faz. Quantos assessores e assessoras vocês conhecem que são do tipo cordão dos puxa-saco e do tipo inseguro para sugerir uma ideia diferente, que diz: olha, vereadora, isso aqui a vereadora tal está fazendo, então acho que é legal a gente fazer. Olha, vereadora, a vereadora tal está fazendo isso lá em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre, Santa Maria, não interessa. E a gente vai lá e faz, porque na falta de alternativa de fazer algo diferente, a gente copia o que os outros estão fazendo. De forma pontual, ótimo, todo mundo se recicla e copia. De forma continuada, é um problema, porque a gente está perdendo a oportunidade de ser único. Todo mundo fica padronizado. E tem uma coisa muito... Aqui no Rio Grande do Sul, a gente é um estado agrícola, mas também com algumas indústrias fortes, como a metal mecânica, por exemplo, ali na Serra, como a indústria calçadista, entre outras. E na indústria calçadista, que eu, como publicitário, já atendi bastante, e a gente tem, assim, no nosso mercado isso bem presente, porque as marcas aqui são fortes e atuantes, tem uma prática que traduz isso que eu estou falando, né? O nosso mercado, não o gaúcho específico, o mercado brasileiro, fora da Itália, que é um mercado produtor e criador de design assim, original, a gente costuma fazer a mesma metodologia. Vai o estilista ou estilistas e mais o comercial da empresa, às vezes até a agência, vão para Milão, Berlim, Nova York e Paris, claro, quando não tinha pandemia. Compram calçados, já que a gente está em hemisférios diferentes, as estações são diferentes, compram calçados, chegam aqui e reproduzem os calçados. O que eu estou falando não é nenhum escândalo, é assim que funciona, salvo raras exceções. Isso é o que eu estava traduzindo para o mercado de calçado, o que eu estava falando do nosso mercado. A gente não cria, a gente acaba copiando por insegurança, né? Só que nesse mesmo mercado, existe, por exemplo, um player, uma pessoa, uma marca, né, para fazer analogia com a gente, que faz tudo diferente. Ela não tinha outra sandália de borracha no mundo, não tinha conceito de que sandálias de borracha poderiam ser sofisticadas e algo ligado à moda. Tanto é que nem a própria Havaianas, no início da sua vida, se vendia assim. Era o Chico Anísio dizendo: não solta tiras e não tem cheiro. Ou seja, eles não tinham nem a consciência do que tamanho e do alcance que esse produto ia ter. Hoje é um produto absolutamente desejado, chega a custar mais de $100 fora do Brasil e está nas principais vitrines do mundo, inclusive em lojas em países onde a gente copia, ou seja, a gente vai lá copiar os calçados, mas a Havaianas vai lá e vende calçados. Por quê? Porque tem mercado sempre, em qualquer segmento, para quem é original. Até a gente diz assim, olha, a Havaianas tem 201 lojas no exterior, inclusive nas galerias mais chiques do mundo, e é uma sandália
de borracha. Enquanto tem gente que produz aqui calçado de excelente qualidade, mas por ser reprodução e não ser original, tem dificuldade de ser vendido, inclusive, em países aqui próximos. Então, essa é a diferença. Até botei, né? Enquanto 99,9%, ainda mais na pandemia, da indústria do calçado gaúcho reclama da China, as Havaianas vendem na China. Outra palavra que me incomoda e também vem do marketing é a palavra tendência. Prestem atenção como a gente usa essa palavra de forma equivocada no dia a dia, né? Não é nem equivocada, de forma como a gente aprendeu a usar e como a gente vê as pessoas usando. Tendência nada mais é do que a gente seguir uma linha que já estão seguindo, né? Então, o que acontece quando a gente é baseado apenas em tendência, a gente acaba tornando tudo muito parecido. Reparem na indústria automobilística, não sei se é aqui na minha lâmina, reparem na rua. As marcas estão muito parecidas. Quem é um pouquinho mais antigo vai lembrar que Chevrolet tinha uma cara, Ford tinha outra cara, Volkswagen tinha outra cara, e a gente acabou ficando tudo muito parecido. Apenas 3 ou 4 escritórios de design no mundo desenvolvem os carros de todas as marcas. Não é à toa que eles ficam extremamente parecidos. É muito comum te ver na rua, aquele ali, não é, não sabia, me surpreendeu, era a marca tal. Por quê? Porque estão parecidos. Por que estão parecidos? Porque é mais fácil vender para um mercado que já está, digamos, consolidado, do que arriscar a criar um mercado novo. Outra coisa, isso acontece na moda. Lembra quando surgiu essa coisa aqui, até poucos anos atrás, muitos homens parecidos. Então, isso é uma tendência. As mulheres fazendo o mesmo corte de cabelo, isso é muito comum, porque é uma espécie de tentativa quase desesperada de fazer parte da turma, de fazer parte de um coletivo, de ser aceito na manada. Isso é uma questão filosófica. A gente passa tão preocupado com a aceitação, tão preocupado em fazer parte e não desgarrar, que a gente acaba ficando igual. E às vezes, ou quase sempre, a gente tem uma baita oportunidade de ser diferente, ser original, ser mais parecido com a gente mesmo, e ainda assim, e mesmo assim, ou justamente por isso, ser aceito. Então, a tendência é deixar tudo igual. Os meus candidatos, a majoritária, geralmente, eu sempre digo, olha, está todo mundo indo para Gramado, né? Essa é a tendência, a nossa oportunidade é ir para a praia. Se está todo mundo fazendo assim, a nossa oportunidade pode fazer, provavelmente, é fazer assado. E a gente, quando faz planejamento, a gente imagina uma piscina. Imagine uma piscina de raias. Quem nada sabe, né? Aquelas raias para natação. Mas quem vai nadar, eu que gosto de nadar, tu vai lá assim às 7 da tarde, final do expediente. As raias do meio estão lotadas, tem mais de 2 ou 3 nadando e batendo o braço, né? Na hora de virar, toma um chute na cara sem querer, outro uma abraçada. E a raia que está sempre sozinha, aquela raia lá da ponta, que é encostada na parede, no azulejo lá. Por quê? Ela é mais desconfortável, não é tão interessante, não é tão vistosa, mas aquela raia no marketing é a raia que a gente deve procurar. A raia desocupada, aquela que não tem ninguém nadando. Então, é mais ou menos esse raciocínio que a gente faz, é fugir das tendências, né? Bom, até brinco, se tudo começar a voltar, porque teve as barbearias aqui em Porto Alegre, então, não sei como é que foi aí no resto do estado, mas eu sei que Santa Maria também foi assim, e Caxias também, e Passo Fundo também. As barbearias ficaram 90% reproduzindo nos anos 50, lembram? Aquelas cadeiras dos anos 50, os barbeiros pareciam pessoas saídas, né, de um filme dos anos 50, porque 1, 2, 3 fizeram e deu certo, todas reproduziram aquilo. O que aconteceu? 90% quebrou, bem antes da pandemia. Não tem mercado para todo mundo igual, tem mercado para as pessoas que são diferentes e as empresas diferentes. Então, que não volte, pelo amor de Deus, a lambada, não sei se alguém gostava, mas Deus me livre, que não volte a baré cola, que era uma coisa que era terrível, a gente era obrigado a tomar em casa, porque acho que era mais barato. E a moda dos anos 70, que Deus me livre, né? Até tem um amigo meu que diz que os estilistas estavam em coma nos anos 70, porque não deu certo. Agora, brincadeiras à parte, vamos entrar um pouquinho mais na vida. Eu vou fazer um funil, né? Do macro para o mandato, tá? Quando a gente começa a levar muito a sério essa coisa de copiar, imitar, achar que as pessoas
tem a mesma fórmula, a gente cai em armadilhas. Por exemplo, uma das armadilhas que eu mais abomino dos nossos tempos que a gente está vivendo, e está repleto desse tipo de discurso nas redes sociais, é a tal da armadilha assim, seja um empreendedor, seja uma empreendedora, não tem isso? Tire a bunda da cadeira, faça seu próprio negócio. Gente, esse discurso leva muito mais à ansiedade, depressão, falência, do que exatamente estimular as pessoas, que seria o certo, a fazer aquilo que elas têm aptidão e vontade. E mais do que isso, vocação. Né? Então, a gente encontra hoje esse discurso e muita gente... Eu tenho um dado até que é da FEComércio de São Paulo, que agora eu não vou lembrar de cabeça, mas é um dado que mostra como a gente começou a empreender muito mais nos últimos anos e como 90% desses empreendedores não tinham vocação para isso e acabaram voltando atrás. Ou seja, a gente foi induzido ao erro. Né? Então, por exemplo, pega assim, nada contra, né, o coaching, essas técnicas, mas a gente encontra muito isso, né? Seja um líder, seja um empreendedor, a rota do sucesso. Não é assim que funciona, com todo respeito. Funciona, cada um está dentro da sua coerência, cada um dentro da sua lógica e, sobretudo, lembre da primeira lâmina, sobretudo baseado no que é sucesso para vocês, o que faz sentido para vocês. Não caiam nessa armadilha de rotular e deixar todo mundo com a mesma cara, o mesmo figurino, o mesmo discurso. Tem uma coisa, tem um dado que eu tive que colocar esse dado, que é muito interessante. Antes das barbearias dos anos 50, eu passava aqui pelo meu bairro, eu moro perto de Iguatemi, em Porto Alegre, e eu passava e via assim, mas como tem confeitaria gourmet, mas tinha assim, ó, no shopping tinha umas 10 ilhas disso, na rua tinha, do lado da padaria tinha, eu via amigas minhas largando o emprego para abrir uma e tal. O que aconteceu? Tinham 178 confeitarias gourmet, segundo dados da CDL de Porto Alegre, entre os anos de 2013 e 2015. Depois, a partir de 2019, que é o último dado, 150 dessas fecharam. Né? Então, a gente não pode ficar... 178, 150. A gente não pode ir com a manada, a gente não pode fazer o que os outros estão fazendo. Eu estou dando um exemplo totalmente fora da política, gente, mas, por favor, a política é a vida. A gente não pode reproduzir os outros, a gente deve fazer aquilo que é verdade e aquilo que a gente tem aptidão para fazer. Tá? Então, assim, comparação com os outros sempre existiu. Eu acredito que desde da primeira mulher na face da Terra, desde Eva, assim, a partir do momento que ela começou a olhar para a natureza, olhar para os animais, isso é comparação, isso é normal. Agora, a gente nunca teve tanta necessidade de aprovação. Vejam esse caso aqui, tá? Essa era uma das maiores influencers, eu odeio esse nome, mas uma das maiores personalidades das redes sociais no que diz respeito a viagens, tá? Essa menina postava fotos dos lugares mais paradisíacos do planeta Terra. E as pessoas, obviamente, como hoje em dia, infelizmente, as pessoas seguem mais esse tipo de gente do que seguem, por exemplo, pessoas que têm a ver com a sua vida. Às vezes não seguem um vizinho, um primo, um amigo e seguem uma influencer, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que está acontecendo. E essa influencer, então, era a rainha das viagens e das fotos bonitas. Essa vida de plástico, de mentira, editada, que não existe, né? Aí, um belo dia, alguém sem nada para fazer, mais sem nada para fazer do que ela mesma, começou a olhar para as fotos. Sabe o que reparou? Que as nuvens eram sempre iguais em todas as fotos. E aí chegaram à conclusão, e ela foi desmascarada, ela nunca viajava, ela fazia isso num fundo croma, que é um fundo verde, recortava e botava a foto. Fazia na piscina, dizia que estava no mar, fazia na sacada, dizia que estava na praia, e assim por diante. Era uma farsa, e as pessoas caíram, porque as pessoas estavam mais preocupadas em tentar copiar, almejar, invejar, do que exatamente viver a sua própria vida. Então, ela foi depois obrigada a admitir isso, pagou uma multa gigantesca por estelionato e está fora, né? Está fora das redes sociais. Falando agora de política, né? Eu tenho uma história que eu me orgulho bastante, embora a minha vida não começou no marketing político, começou na publicidade empresarial, mas a partir de certo momento ela começou a ser paralela, e hoje são 109 campanhas já realizadas, e olha, eu fiz um cálculo por baixo, em torno de 5 mil pré-candidatos e assessores treinados só no ano de 2019. Inclusive tem uma foto aqui da Fundação Milton Campos em Seberi,
esse baita palco aqui que os Kovács fizeram naquele show de organização que é padrão já da família. Mas vamos lá. Então, essa é a minha vida hoje. Só que os clientes, candidatas e candidatos que me procuram, em 90% dos casos, eles não dizem assim, olha, eu quero fazer um trabalho, eu quero me preparar, eu quero que tu descubra em mim as minhas valências, as minhas potências, as minhas dificuldades, enfim. Eles chegam e elas chegam dizendo assim, tu que fez a campanha do Reis, então eu quero assim, uma, bem parecida. Eu vi a campanha do Bolsonaro, eu quero que faça igual. Eu vi a campanha da Silvana, eu vi a campanha da Joana, eu vi a campanha da Maria e quero fazer igual. Gente, eu até brinco, né? Se vocês vieram aqui no meu escritório querendo fazer algo igual a outra pessoa, vocês não tinham que procurar um publicitário, mas um psiquiatra. Porque eu não vou reproduzir campanhas e nenhum colega meu de mínima decência profissional vai reproduzir. As pessoas são diferentes, o contexto é diferente, o mercado é diferente, a comunidade é diferente e a campanha é diferente. É isso que acontece, mas por insegurança querem reproduzir, né? Só que as pessoas são extremamente individualizadas, únicas nos seus talentos e nas suas fraquezas. Olhem aqui essa cena do presidente Bolsonaro dando uma coletiva de imprensa em cima de um bodybook, aquela prancha de peito, né, um bodyboarding. Não existe como reproduzir alguém fazendo igual. Se alguém fizer igual, vai ficar patético. Ele, sim, conseguiu construir essa imagem, essa narrativa de alguém que não segue os protocolos, alguém que ficava tomando leite condensado, não sei o quê. Isso é uma narrativa. Ele vai para as reuniões lá no final de semana de camisa de futebol. Isso é uma narrativa. Essa construção aqui é toda dele. Então, não adianta a gente imitar. A gente tem que achar outras valências nossas, né? E um dos fatores que fez ele ganhar é justamente por ser e parecer diferente de tudo e de todos. Naquele momento, o eleitor queria algo diferente de tudo. Não só pelo desgaste do PT, mas alguém que, mesmo como ele, de mais de 20 anos na política, passasse a ideia e a imagem de ser desapegado e diferente. Colou naquele momento. Não cola mais sempre, não dá para reproduzir toda hora. As narrativas têm que ser únicas, né? Tem uma frase, agora eu estou assim, num momento filosófico total aqui, né, me achando. Tem uma frase do Nietzsche, que é um cara assim, que é super admirado nesse âmbito sociológico e filosófico, que diz assim, né, torna-te quem tu és. Tem um monte de gente que tem essa frase tatuada, que nem eu, assim, cheio de tatuagem. Eu não tenho essa frase, mas tem gente que tem. O que é o torna-te quem tu és? Na verdade, a gente perde um tempo absurdo tentando parecer ser outra pessoa e acaba não se dando conta que na vida o nosso objetivo maior é acabar sendo aquela pessoa que a gente sempre deveria ter sido. As mulheres acabam inconformadas com o seu visual, os homens acabam inconformados com a sua capacidade, né, de macho alfa, assim, de conquistas, e assim por diante, e a gente acaba sendo sempre uma reprodução do outro e fica sem personalidade e fica menos interessante. Então, essa frase eu acho muito legal para a gente trazer para cá. E tem uma certeza que eu tenho, é que quem é original acaba se dando melhor na vida. Quem é original é mais lembrado. Quem tu vai lembrar mais? Daqueles que são cópia dos outros ou daquela que é original? E original não significa espalhafatosa, não significa que tem que botar uma melancia na cabeça, não tem nada a ver. A pessoa simplesmente não é totalmente formatada, totalmente pré-pronta. É uma pessoa original, dentro das suas características, certo? Quando, eu sempre conto a mesma frase, mas quando na campanha do Reis a gente via que ele falando, contando da sua vida, tinha menos força do que a sua própria vida, eu botei um locutor a dizer que o Reis era bom de trabalhar, mas não era bom de fazer propaganda. Mas os gaúchos não queriam alguém que fizesse propaganda, queriam alguém que fosse capaz de trabalhar. Ou seja, fazer isso é proteger o teu candidato e a tua candidata e devolver ela para a naturalidade dela. A natureza de cada um tem que ser respeitada. E os originais são mais felizes. Essa aqui é determinante, né? Pode até não ganhar mais dinheiro, não ser mais lembrado, mas ser mais feliz. Acho que é o objetivo de todo mundo aqui. Se a pandemia não afetou vocês, olha, na minha cabeça se transformou ou reforçou esses conceitos na pandemia, que a gente não pode perder tempo de ser feliz, não dá para adiar, porque não tem amanhã, ninguém me garante que tem amanhã. Então a gente tem que fazer hoje as coisas que a gente gosta.
Olhem essa frase do David Bowie, né? O David Bowie, um artista maravilhoso que escreveu isso aqui. Envelhecer é um processo extraordinário em que você se torna a pessoa que você sempre deveria ter sido. É ou não é verdade? Quem aí tem mais de 60 anos, por exemplo, todo mundo diz isso. Eu tenho 45, mas todo mundo me diz que a gente vai se despindo de algumas bobagens, vai deixando de ficar preocupado com outras questões e vai ficando mais leve, mais solto, mais à vontade com a gente mesmo. E é libertador a gente ficar à vontade com a gente mesmo. Tem um livro que eu recomendo muito, muito, sobretudo nesse momento de pandemia, do Drauzio Varela, que se chama Por um Fio. Esse livro ele faz um relato, ele entrevista, né, na verdade, faz um relato de pessoas no leito de morte, pessoas desenganadas, já com doenças irreversíveis. E todas elas, cada um com a sua história, mas todas elas são unânimes numa coisa. Cada um tem uma história, mas todas são unânimes numa coisa. Todas, se pudessem voltar no tempo, fariam diferente esse quesito, essa questão. Não se preocupariam tanto com a opinião dos outros. Não se preocupariam tanto em ser uma pessoa que não era. Não se preocupariam tanto em viver uma vida que não era sua. Todos, leiam esse livro, vocês vão... é emocionante. Bom, mas agora entrando na questão dos municípios e depois das, né, detentoras de mandato, eu queria trazer esse raciocínio, e depois me perdoe se estiver longo, tá? Mas eu vou fazer no tempo certinho, acho que vai valer a pena. Eu queria trazer esse raciocínio agora para os municípios. A narrativa, a história que tem para contar tem que ser única dos municípios. Então, eu vou trazer só um exemplo. Podia trazer 250 exemplos. Até tem um curso que eu dou, que é marketing de cidades, já dei na FAMURS, inclusive, que é bem legal para a gente ver como os municípios também não são originais. Eles vão lá e copiam os outros e são piores, quando eles poderiam ser únicos, né? Esse é o Carnaval do Rio de Janeiro, talvez a maior festa assim, popular do mundo, pelo encantamento, pela qualidade, pela organização, mesmo que seja no Rio de Janeiro, né? É incrível. E este aqui é o Carnaval de Porto Alegre. Olha, eu não estou falando mal do Carnaval de Porto Alegre, não estou falando mal dos carnavalescos. Inclusive, quando o prefeito Marquesan assumiu em 2017, e o Carnaval sempre tinha subsídios da prefeitura para ser realizado, a Liga dos Carnavalescos das Escolas de Samba, na verdade, a Liga das Escolas de Samba, Liespa, ficou a ver navios, me apresentaram, falaram de mim para eles, e eu captei recursos para eles viabilizarem o desfile. Vendemos o name rights, né? Virou o Carnaval Trilegal, vendemos para o Trilegal, vendemos para Bandeirantes, que saiu da RBS, enfim. Ou seja, eu me envolvi, então eu estou falando com propriedade. Acho louvável, mas quando a gente reproduz algo que não é da nossa natureza, essência e da nossa, digamos, vocação, a gente sempre faz pior. Agora tem casos que a gente deve ressaltar. Santa Cruz do Sul é conhecida nacionalmente por fazer uma grande festa, uma grande Oktoberfest, a maior do Rio Grande do Sul. Incrível, fantástica. A gente tem muita gente da região aí que vai comprovar o que eu estou falando. Só que Igrejinha, também uma cidade progressista, administrada pelo progressista, também é de colonização alemã e também tem uma festa Oktoberfest. Só que ao invés de imitar e fazer pior e menor, ela transformou em outra coisa. Hoje é o maior evento, né, voluntário do Brasil, porque é um evento que destina 100% da sua arrecadação para o hospital. Onde é que eu quero chegar? Que poderiam fazer simplesmente uma reprodução e seria menor, porque Igrejinha é menor que Santa Cruz e saiu depois, digamos assim, nesse processo. Mas não, resolveu fazer diferente. Aqui tem um reconhecimento da lei, inclusive, que reconhece, fazendo um processo de diferenciação. Ou seja, não é uma festa menor, é uma festa diferente e absolutamente relevante, porque tem um cunho social. Isso eu acho legal. Isso eu acho muito legal. Então, qual é a narrativa original do nosso município? O que o nosso município, eu vi agora Encantado, está fazendo o maior Cristo Redentor, maior que o Rio de Janeiro. Muito legal, bacana, vai trazer mídia espontânea, beleza. Eu só não sei se a gente não tinha outras histórias para contar.
Eu não sei se a gente não tinha que contar a história da imigração alemã, italiana, no caso, que o Vale do Taquari é alemão, mas Encantado também tem muito italiano. Será que a gente não tinha narrativas coloniais? Enfim, mas a gente acaba caindo e sendo induzido ao erro de copiar. Não estou nem dizendo que não vai ser um sucesso. Eu só estou dizendo que a gente perde a chance de fazer algo que só nós temos, né? E sobre comunicação, então, a narrativa, né, chega na comunicação. Sobre comunicação, os assessores que estão aqui nos ouvindo, que geralmente são eles que ficam com o controle das redes sociais, ou as próprias vereadoras, que têm hoje essa ferramenta poderosa, né, que é o mobile, que é o celular na mão, a gente tem que ter claro algumas premissas, né? Uma delas é: boa comunicação não é comunicar muito, mas comunicar o certo. Tem um terminho para variar em inglês que a gente usa no nosso meio que chama overposting, ou seja, a overdose de postagens. Isso é, digamos, quase regra não entre vocês, especificamente vocês aqui, mas entre vocês mandatários, né? Entre vocês detentores de mandato. A postagem em exagero, ela só agrada quem está sendo visto na postagem, no caso o político e a política, e os assessores que vão se sentir com a missão cumprida, porque o eleitor não gosta. O eleitor acha isso um porre. E é engraçado que depois os candidatos e os vereadores e vereadoras já no mandato reclamam da falta de capacidade orgânica daquela postagem de atingir mais gente, reclamam do engajamento e põem a culpa no assessor e na assessora. Mas, na verdade, as pessoas o eleitor não quer ficar vendo 1.500 fotos da pessoa, né, da vereadora fazendo tudo, né, do almoço a visitar a obra, a chegar no plenário. Então, a gente tem que cuidar também, porque a nossa vida não é 100% interessante para os outros. Ela tem momentos, e aí a gente deve ter essa premissa muito clara. Boa comunicação não é comunicar muito, mas comunicar certo. Não é postar tudo, porque isso não é ser eficiente, isso é ser chato. Então, é um cuidado que a gente deve tomar, porque talvez seja tabu dizer isso, mas está cheio de eleitor e eleitora que tem, assim, ó, ojeriza esse tipo de comportamento nas redes sociais, tá? E entrando agora na minha seara, que eu estava dando, né, surfando na área dos outros, na filosofia, na mercadologia, mas entrando na minha área agora específica, eu posso dizer uma coisa para vocês. O marketing político, ele é quase sempre visto como uma ferramenta eleitoral. E quando, na verdade, ele é uma ferramenta para todo o mandato e para todo o tempo. Por quê? Porque o marketing político, ele trata de alguns quesitos que são fundamentais, não só na eleição, mas na manutenção do mandato, que é controle da imagem, da narrativa, posicionamento, coerência, discurso, definição de causa e assim por diante. Eu vou passar um pouquinho por esses assuntos para vocês verem como eles são importantes. Primeiro passo. O que é o controle da imagem? O controle da imagem é a gente não ficar refém daquilo que os outros constroem a nosso respeito. A gente tem que passar para os outros aquilo que a gente quer que eles pensem da gente. Ou seja, tem que municiar o eleitor e a eleitora de informações e de comportamentos que faça eles entenderem quem eu sou e aí como eu me comporto. Então, o controle da imagem é fundamental. E imagem é coerência. Eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Não vou dizer quem, mas esses tempos eu vi um grande protetor de animais aí que se vende, eu tenho um vídeo de que ele está chutando um cachorro. Então, cuidado. A gente está absolutamente cercado de câmeras, de exposição, e se a gente não tiver coerência na comunicação, a gente vai dizer uma coisa e fazer outra, a gente está fadado ao insucesso permanente, é irreversível. A gente nunca foi tão filmado, não tem evento. Os caras conseguem filmar, sempre tem alguém que filmou no celular. De um meteoro, a um avião caindo, a uma coisa que aconteceu durante 3 segundos, sempre tem alguém filmando. Então, olhem a oportunidade de visibilidade, mas olhem o perigo de superexposição ou exposição incoerente. Aquilo que a gente faz e aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Eu sempre digo, né? Ninguém confia num personal trainer gordo. Por quê?
Porque a imagem do personal trainer é alguém capaz de cuidar da sua forma física e, portanto, cuidar da nossa também. Como é que eu vou confiar a minha retomada de forma física ou o meu ingresso nesse universo da saúde se quem vai fazer isso comigo não cuidou de si mesmo? E isso é coerência com a narrativa, falar uma coisa e fazer a mesma coisa. Quem iria ser atendido ou aceitaria ser atendido por um pneumologista que fuma? E isso aqui, lembra lá no início que eu falei que cigarro já foi sinônimo de sucesso? Isso aqui é um anúncio da Camel, dos cigarros, feito e reendossado, recomendado por médicos, porque até os anos 50, os médicos, por incrível que pareça, apareciam em anúncios aprovando e recomendando o fumo e o cigarro como relaxantes naturais. Gente, o mundo muda muito e evolui, graças a Deus. Então, hoje é impossível a gente sustentar uma imagem sem coerência nas atitudes. Por que eu digo hoje? Porque sem a internet era mais fácil. Eu podia ludibriar as pessoas por um tempo. Não teriam como elas recorrerem a um banco de fotos de informação em tempo real para me desmascararem. Então, muita gente acabou sendo incoerente e conseguiu sobreviver até chegar à internet. Hoje é impossível, né? Então, até tem uma brincadeira que a gente faz assim, ó, sobre a narrativa eu já falei, mas sobre coerência. Olhem esse caso aqui. Aqui também, né? A coerência de alguém que se vende absolutamente desprovido de cerimonial, fazendo do jeito certo dentro da sua narrativa. E aqui nós temos o governador de São Paulo e o ex-ator Arnold Schwarzenegger fazendo esse gesto do acelera São Paulo. O que é isso? Ele vem de uma ideia, eu já tinha falado isso em outros casos, mas é sempre bom lembrar, ele vem de uma ideia de que trabalha tanto que o conceito dele é acelera, vamos. Então ele vende o conceito de que é o primeiro a acordar e o último a dormir, porque ele se preocupa em trabalhar para o São Paulo. Quem dá uma bisbilhotada nas redes sociais dele vê que tem stories às 5 da manhã. Ele faz já tudo engomadinho, arrumadinho ali às 5 da manhã. Por quê? Porque para a narrativa de quem se diz alguém capaz de acelerar, né, o trabalho, acelerar o mandato, ele tem que ser alguém que posta cedo. Porque eu tenho para mim até que ele acorda, posta e vai dormir. E depois volta para dormir. Mas ele ficou refém dessa narrativa. Então, olha a importância. Prometeu, até com gesto, prometeu, tem que cumprir. Senão vai ser desmascarado. O contrário também é verdadeiro. Nós tínhamos um cara que se dizia o caçador de marajás. Foi eleito presidente da República. Não tinha internet. A gente aqui no Sul, Paraná, Mato Grosso, dizia, olha, esse é um cara interessante, diferente, contra os privilégios, quem sabe? Só que a gente não tinha como recorrer a não dá para dar um Google naquela época. Hoje dá. Se descobriu tarde demais que o caçador de marajás era ele mesmo um marajá. Sempre foi. Hoje não sobreviveria a 1 minuto essa narrativa. Enquanto ele estivesse discursando como caçador de marajás, alguém já teria postado no Twitter uma foto da casa dele. Outra coisa que eu sempre digo, não tentem ser o prefeito de Colatina. Não tentem ser igual aos outros políticos. Esse aqui é aquele prefeito que vai para a rua, corta a própria grama, recolhe o lixo. Não tentem, tá? Em alguns casos, fica até beirando o ridículo quando a gente tenta fazer isso. Então, respeitem a sua própria natureza, a sua própria vocação e a sua própria forma de gerir o mandato. Encontre a sua própria narrativa, porque tem narrativas para todo mundo, cada um tem a sua, né? Eu até brinco sempre, será que todo candidato, toda vereadora, toda prefeita tem que fazer live no Facebook, tem que fazer aquele vídeo caminhando e filmando? Será que todo mundo tem essa naturalidade? Será que todo mundo fica à vontade? Eu acho que em alguns casos expõe a pessoa ao ridículo, expõe a pessoa a uma fragilidade. Lembra que eu falei lá no caso do Reis, a gente tem que proteger os candidatos, proteger o mandato, proteger a imagem. E aí os assessores e asessoras que nos assistem aqui têm que tomar esse cuidado. Não é porque os outros fazem que para nós faz sentido. Muito cuidado. A gente pode estar expondo a nossa vereadora aí a uma situação que não precisava. Não é essa a única forma de contar para os outros o que a gente está fazendo, por favor, né?
eu já falei, né, mas vale a pena sempre retornar. Não adianta fazer essas fotos posadas que os políticos adoram e querer que todo mundo curta e comente. Isso é chato. A gente é obrigado a curtir quando é assessor ou militante, porque, na verdade, o eleitor, a Dona Maria, não gosta. E tem motivo para não gostar, né? E sobre audiência, o que é audiência? Por que eu vou ter gente engajada no que eu faço? Por que eu vou ter gente que compartilha o que eu posto? Se essas pessoas se identificarem com aquilo que eu falo, com aquilo que eu promovo, com aquele meu propósito. A gente, no fim das contas, está procurando uma audiência fiel. E a audiência fiel não tem a ver com a igreja. A audiência fiel no sentido de ser recorrente. A audiência recorrente a gente só consegue quando a gente tem um assunto e uma postura recorrente. Até faço um exemplo bem simples aqui, ó. Ninguém liga no Sport TV procurando notícias da política, porque conhecem qual é o conteúdo do Sport TV e, portanto, tem uma audiência que está interessada neste conteúdo. Ninguém liga na Globo News, na CNN, na Band News procurando o jogo do Grêmio, porque aqui as pessoas sabem que vão encontrar notícias, sobretudo de política e economia. Por que eu estou falando isso? Porque vocês são canais, as redes sociais são canais de televisão, mal comparando, onde a grade de programação é vocês que determinam. Só que se a grade de programação for diversificada, de manhã missa, no final da manhã esportes, ao meio-dia notícias, de tarde campo e lavoura, de noite filme romântico, de tarde e na madrugada filme de terror, vocês vão ter uma audiência difusa, sem fidelidade. Agora, se vocês falarem sobre o mesmo assunto de diferentes maneiras, mas o mesmo assunto, no fim das contas, vocês vão ter uma audiência fiel. Então, alguém da saúde fala da saúde com vídeo, com foto, com comparação, com números, com dados, com entrevistas. Alguém fala do agro com números, com comparação, com dados, com entrevistas. Claro que a gente pode comentar um pouco de outras coisas, mas sem fugir na essência da narrativa principal. O candidato e a vereadora e o vereador com mandato não podem ser comentaristas. Não caiam na tentação de comentar tudo o que acontece, né? Da presidente, da primeira-ministra ou da presidente da Alemanha ao Lula ou ao Eduardo Cunha. Não, fiquem na narrativa de vocês, fiquem no foco de vocês, que é muito mais interessante, porque o eleitor de vocês e o seguidor e a seguidora de vocês está ali por causa dessa narrativa original. Então, o conceito geral, né, do marketing político no mandato das vereadoras é foco, não perder esse tempo fazendo outra coisa, narrativa, o que a gente narra, o que a gente faz, coerência, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz, e essa imagem alinhada ao discurso. Se eu digo isso e tenho coerência, eu tenho que ter uma imagem que combine com tudo isso, né? Olhem esse exemplo, eu sempre gosto de mostrar, porque o Olívio Dutra ia de ônibus para o Palácio Piratini, o Boris Yeltsin ia de bicicleta para o parlamento e para trabalhar em Londres. Por que eu coloquei isso? Porque eu vejo candidatos depois tentando andar de ônibus para parecer humilde e vejo outros tentando andar de bicicleta para parecer modernos. Só que se isso não fazia parte da vida de vocês, fica simplesmente patético. Fica patético. Nem todo mundo fica, digamos, natural nessas duas cenas. Então, por favor, não reproduzam as cenas dos outros. E tem uma frase que eu adoro, 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 adoro. Ser original é melhor do que ser perfeita e perfeito. O que é isso? A originalidade e os seus problemas, as suas falhas, ela é mais bem aceita do que a tentativa de ser uma mulher perfeita, uma vereadora perfeita, um ser humano perfeito. Então, as pessoas, elas relevam nossos eventuais defeitos, desde que não sejam defeitos de caráter, né? Elas relevam muito mais do que a gente tentando ser perfeito, porque daí fica assim nítido, fica claro que a gente é fake. Sabe a expressão fake news? Existe fake para tudo. Fake person, fake pessoa, fake candidato, fake vereadora, fake prefeito, fake empresário, fake tudo, né? Não podemos perder a oportunidade de ser original. Mas o mais importante de tudo isso mesmo, de tudo somado,
é que a gente que trabalha na política, sejam vocês que dão a cara a tapa lá, e eu tenho uma admiração imensa pelas pessoas honestas que põem o seu nome à disposição, isso merece ser registrado, porque é um grau de envolvimento, de exposição. As pessoas, a política tem uma sujeira assim que as pessoas vasculham, as eleições são pesadas, as eleições são de muita inveja, enfim, tudo que você sabe. Então, quem ainda assim coloca o seu nome diante de um cenário de reprovação da sociedade, os bons pagam pelos maus, e ainda assim vocês vão lá, colocam o nome de vocês à disposição, batem na casa das pessoas, falam com a comunidade, se elegem e viram vereadoras que honram a sociedade. Isso é extremamente admirável. Mas a gente tem que ter uma noção que nós ainda somos necessários. Não sei por quanto tempo, mas ainda, porque a gente já perdeu tempo demais enquanto classe, digamos assim, né, política, com os erros de muitos, e que a gente precisa fazer alguma coisa para aparar e fazer as pazes com a sociedade. Desde que a gente faça a diferença na vida das pessoas, aí sim a gente é relevante. Se não, se for uma vaidade pessoal, se for para a gente dar entrevista, se for para a gente ficar assim na tribuna, se for para a gente aparecer no Jornal da Cidade, ou ter um programa na rádio, gente, assim, ó, eu lamento, mas daí não é isso que a gente precisa. Num país que nem o Brasil, totalmente pobre, miserável, né, de bom comportamento, miserável de exemplos, a gente não pode fazer isso com o eleitor. Porque o eleitor, na verdade, é a gente, né? A gente também é eleitor. A gente não pode mais fazer isso com a gente mesmo, com a sociedade. A sociedade não aguenta mais a política e o político que promete e não faz, que chega lá e só fica pensando em si próprio. Isso não tem mais espaço. Não tem mais espaço. Eu tenho muita esperança de que isso está num processo, assim, começa um processo de a gente começar a mudar de verdade a política. Esse dado aqui do Datafolha de 2015, ele é, para mim, determinante. E aqui a gente está numa reunião partidária, Fundação Milton Campos, a Fundação, eu falo para todo mundo, não sei se o Covatinho está aí, a Silvana, o Celso, eu falo para todo mundo, porque eu acabo sendo convidado por outros partidos. Eu sempre digo, a Fundação Milton Campos é um exemplo, porque sempre tem capacitação, sempre tem essa preocupação de formação de quadros. Isso é fantástico, porque faz diferença. E vai no município pequeno, agora não vai, é digital, mas vai no município pequeno, coisa que as outras não vão. Então, isso é muito relevante para construir um partido sólido. Até que o PP no Rio Grande do Sul é o partido que tem mais prefeitos, vereadores, sempre foi um partido protagonista. Mas esse dado aqui, ele é um dado que a gente deve se preocupar. Mais de 70% dos brasileiros não têm partido de preferência. Ou seja, estão nem aí. E esse dado aumentou, deve estar na casa de 80% a 90%. Né? Então, como é que a gente sai dessa vala comum? Como é que a gente consegue criar a diferenciação, distanciamento, que é a palavra da moda, desse tipo de comportamento que levou o brasileiro a refutar todos os partidos? Tendo coerência, botando para dentro gente com capacidade, com honestidade, com bravura, com um mínimo de interesse de fazer o bem. Então, é um recado que acho que é importante a gente falar, porque a gente vai ter uma eleição ano que vem, que deve ser uma eleição de renovação também no parlamento, tanto estadual quanto federal, se a gente colocar essa energia nas pessoas que valem a pena. Então, eu sempre gosto de ressaltar que política é maravilhoso, eu amo fazer campanha política, mas tem que ser para fazer o bem, para quando a gente tem um mandato, cortar na carne. Sabe quando a gente era lá, vocês eram eleitoras e diziam assim, é uma barbaridade, esses vereadores aí que ficam aumentando o próprio salário, e aí muitos, claro que aqui não, né? Só gente qualificada, as derrubetas, só gente qualificada, mas muitos e muitas, quando chegam na sua vez, não fazem isso que pregavam, de cortar benefícios, de lutar por mais transparência. Então, a gente também tem que fazer um dever de casa enquanto pessoas públicas, né? E uma coisa que eu acho fundamental,
cuidado com o cordão dos puxa-sacos. Vocês têm mandato, vocês são visadas, vocês são interessantes, vocês são importantes, vocês são, como é que eu vou dizer assim, admiradas. Então, o que tem de puxa-saco na volta, todo político tem bons assessores e uma dúzia de puxa-saco. Por que que isso é importante para o que a gente está falando aqui? Porque quem não está do nosso lado para nos orientar, nos avisar e nos alertar daquilo que a gente não, por acaso, não esteja vendo, não serve. Porque alguém para me dizer que sempre eu estou certo, que sempre está tudo bem, que sempre a gente deve seguir, né, do jeito que eu estou pensando, sem trazer o contraditório, sem fazer essa reflexão que eu fiz. Será que tem que copiar, vereadora, aquilo que a vereadora lá de Santa Maria está fazendo? Será que tem que copiar, vereadora, aquilo que lá no Rio de Janeiro deu certo? Será que a senhora não tem que fazer aquilo que a senhora sempre fazia, que é ser do seu jeito, no jeito de vestir, no jeito de falar? Eu acho tão legal assim quando eu vejo a deputada Silvana e outras que têm uma característica que tu vê que não muda. Isso eu acho fantástico. Agora que tem gente que se transforma, se deslumbra, isso eu acho feio, mas mais do que feio, porque eu achar feio não muda a vida de vocês, mas o eleitor percebe. O eleitor percebe. Então, assim, vocês são únicas, né? Só que para ser único tem que ter claro qual é a sua causa, o que vocês defendem. Não adianta ser só uma despachante, aquela que a comunidade traz a demanda e a gente abraça. Maravilhoso, o papel do vereador e da vereadora é esse, né? Um despachante do povo, a pegar para si pautas e demandas que são da sociedade e da comunidade. Agora, a gente tem que ter um norte, um porquê que a gente entrou na política, por que a gente lutou por um mandato, por que a gente deve continuar com o mandato e renovar o mandato. Tem que ter uma causa, tem que ter algo que nos mova, né? Olha, e não tem idade nem nada, né? Olha essa menina, a Greta Thunberg, essa menina com 14 anos, 15 anos, já era capa da Time como pessoa do ano, porque é uma menina que fala de clima, desde menininha, no YouTube, nas redes sociais. Ou seja, não existe nenhuma barreira para a gente ter sucesso. E sucesso é aquela coisa de a gente ser a gente mesmo, falar daquilo que é relevante para nós. Não existe barreira, só existe trabalho, perseverança, repetição, consistência, coerência, certo? Então, esse exemplo eu acho fantástico. É uma menina jovem, absolutamente fora do mainstream, não era filha de um milionário que comprou a capa da revista, não. Formou e forjou a sua imagem naquilo que acreditava e do seu jeito. Olha ali, tá de moletom na capa da Time, a revista mais importante do mundo. E eu acho isso sensacional. E eu sei que a gente também faz muito dress code, né, que é preparar figurino de candidato direto, a gente faz isso em campanha. Mas para ajustar de acordo com o discurso, não é para mudar a pessoa totalmente. Então, esse tipo de comportamento que tem uma coerência total e tem uma definição de causa, para mim é o exemplo maior. E aqui eu queria só, nas últimas lâminas, falar com vocês, mulheres. Sabe por que eu acho que tem menos... 2 motivos por que tem menos mulheres com mandato. Primeiro deles, vocês começaram bem mais tarde, vocês tinham restrição, inclusive, de voto, é em 1934 que vocês passaram a poder votar no Brasil, e vocês também tinham outras atribuições da sociedade, do comportamento social, como cuidar da casa, cuidar dos filhos, etc, etc. Então, historicamente, isso. Mas depois também se criou uma ideia de que toda mulher que era voluntariosa, que tinha voz, que tinha ascendência sobre a sua comunidade, toda mulher, portanto, tinha que defender as pautas femininas. Ou seja, ser mulher era quase uma definição da sua causa. E eu acho que é aí que encontra muita resistência. E é aí que a resistência acontece para muitas mulheres de outros setores que não enxergam a política como deveriam enxergar. Porque parece que para fazer política tem que ser estrônica ou tem que defender o feminismo, e não tem que defender. As mulheres são de todas as áreas e de todas as causas, né? Ser mulher é uma bênção, talvez seja a coisa mais importante da vida, são as mulheres que geram os nossos, né, os bebês, as nossas vidas, que são as nossas mães, as nossas maiores referências. Mas ser mulher em si não é uma causa, ou não é só a única causa, né? Aqui a gente também tem assim,
uma pergunta que fica: cadê as mulheres do agro? Eu sei que elas existem, estão aí, inclusive, mas cadê mais? Cadê as do comércio, as da indústria? Cadê as mulheres dos sindicatos, das entidades sociais, das entidades empresariais? Cadê as mulheres dos segmentos da sociedade? Por que que a gente acabou ficando tão preso a preconceitos? Porque, infelizmente, a gente acabou formatando o pensamento assim: ser mulher era uma causa em si. Óbvio, aqui tem a deputada Silvana, aqui tem várias vereadoras de grande sucesso. Isso não é uma realidade para vocês. Mas o que eu ouço aí fora é que é uma restrição e uma barreira para outras mulheres ingressarem, porque elas não têm essa pauta e acham que é necessária ter. Então, pensem nisso. Talvez a gente nem precisasse ter a cota que é de gênero, e é tão difícil conseguir mulheres para concorrer e mulheres dispostas a trabalhar pela comunidade como mandato, que a gente definiu aí na voz corrente, que é a cota de mulheres, 30%. Não, é a cota de gênero. Quem sabe um dia serão 30% de homens para 70% de mulheres, né? Eu acho que o segredo é ter paixão e propósito. Só tem paixão quando a gente fala de verdade. Ninguém consegue se apaixonar por algo que não bate no coração, que não fala com a gente, que não tem relação com a nossa vida, que não tem relação com aquilo que a gente acredita. Tu pode até forçar, tu pode até fazer um casamento de aparência com esse tema, com essa pauta, com qualquer que seja, mas sempre vai ficar visível que tu não é apaixonado, né? E tem que ter um propósito. O que faz a gente levantar da cama na segunda-feira, chovendo, no inverno gaúcho, para ir trabalhar? O que faz a gente deixar a família, às vezes, de lado, de canto um pouco, para ir lá na comunidade conversar? O que faz a gente sair numa campanha política e ficar estadualmente viajando longe daquelas pessoas que a gente gosta, se arriscando muitas vezes? O que faz? É um propósito, é um sentimento de missão. E para ter esse sentimento de missão, a gente tem que saber aonde a gente quer ir. E aonde a gente quer ir, ninguém, nenhum marqueteiro vai dizer, nenhuma referência política vai dizer. Vocês vão dizer, porque é uma verdade de cada um. É algo muito pessoal, então só vocês são capazes de dizer. Porque sucesso é a gente se tornar a pessoa que sempre deveria ter sido. Então a gente não perder mais tempo tentando ser outra pessoa. Essas aqui são as primeiras eleitoras do Brasil. Em Natal, essas mulheres foram as pioneiras no ato que deveria ser absolutamente corriqueiro, que é o ato de escolher quem nos representa. Começou lá na Nova Zelândia, final do século XX, e no Brasil, apenas em 1934, vocês passaram a votar, né? Então, faz pouco tempo que as mulheres conquistaram o direito ao voto. Pouco tempo, 1934 foi agora, não faz nem 100 anos. Em termos históricos, isso aí não é nada. Faz pouco tempo que as mulheres conquistaram o direito ao voto. Mas olha só, mas falta menos tempo ainda para vocês dominarem a política. Eu tenho convicção de que logo aqui na frente vai ser obrigatório 50% de gênero, metade, e aí vocês trazem uma oxigenação absurdamente diferente, mas desde que vocês que estejam lá ouvindo aquela verdade que é de vocês e não estejam se preocupando tanto com a forma, com a aparência e com o trabalho de outros. Fiquem no campo da originalidade e não no campo da cópia. Só depende única e exclusivamente de vocês, tá bom? Então eu termino aqui a nossa explanação, deixo o meu telefone aqui, porque acho que é democrático a gente continuar conversando. Eu estou no Instagram como Zeca Honorato, Honorato com H, super à disposição. Inclusive, amanhã tem outro encontro. Quem quiser de novo conversar, a gente está à disposição. Eu vou interromper aqui o compartilhamento e vou passar a palavra, não sei, para o Roberto, para quem tiver da Fundação, para a gente dar um prosseguimento de dúvidas ou de encaminhamento para o final. Muito, muito obrigado à Fundação Milton Campos e muito obrigado a vocês que ficaram 1h e pouco aqui me ouvindo e fazendo uma análise que começa lá da vida, né, do sentimento maior de existência e chegando no mandato, porque eu simplesmente não consigo dissociar comportamento, vontade, gosto, enfim, do que é a política, porque a política nada mais é do que a reprodução da vida, e se a nossa vida tem coerência, o nosso mandato também vai ter. Muito obrigado.
Roberto, alguém da Fundação? Silvana, secretária. Zeca. Muito obrigado e parabéns, Zeca, acho que foi muito esclarecedor. Hoje é o primeiro dia de aula. Na nossa programação, amanhã nós vamos tirar as dúvidas com perguntas. Vai ter mais uma apresentação do Zeca e, para finalizar, todas as dúvidas que vocês tiverem. E eu queria convidar agora a secretária Silvana para fazer as considerações finais. Sim. Errei os botões aqui, viu? Zeca, Roberto, eu quero cumprimentar de novo e dizer, Zeca, que gostei muito, porque realmente, às vezes, a gente tem que se inspirar uma nas outras. Isso eu tenho comigo, nos inspirar, sermos parceiras uma das outras. Mas o talento, a originalidade, eu sempre digo, a autenticidade tem que ser nós. E eu vejo que é isso que cada uma de nós que chegamos aonde estamos hoje, no posto de vereadoras, deputadas, isso é muito importante. E o espaço, eu vejo que nós, mulheres, temos que ocupar. Você falou uma coisa muito certa, Zeca, em todos os setores. Aqui temos as nossas vereadoras que estão nas câmaras de vereadores, junto às administrações, ocupando o seu espaço. Então, eu agradeço, Zeca, cumprimento por esta magnífica palestra que nos deu, e é nós praticarmos os nossos talentos. Cada uma de nós tem os seus talentos, e cumprirmos a nossa missão. Gostei do que tu disse, que fazer vida pública é uma missão, é tu ter foco, é tu buscar, fazer roteiro, estar presente nos eventos, na comunidade em si, tu te doa para isso. Então, eu diria que é uma missão, e a gente foi chamada para esta missão. As nossas vereadoras eleitas foram chamadas para essa missão. Então, eu acredito que todas nós vamos cumprir com muita, com muita leveza, com muita responsabilidade, que é nosso, isso é uma coisa nossa. A gente faz as coisas com muita responsabilidade, com aquela certeza que eu não posso falhar, porque a gente é tão pouca e temos que nos puxar e fazer as coisas melhores 3, 4 vezes para dar um resultado, desempenhar. Então, agradeço, Zeca, e cumprimento a Fundação mais uma vez por esta oportunidade que está dando a todas nós mulheres. Obrigada. Roberto. Zeca, só antes de encerrar, no número do WhatsApp que a gente encaminhou os convites, encaminhamos o link, lá também, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar a pergunta com antecedência, que eu já repasso para o Zeca durante o dia, e à noite ele pode responder. Não só dúvida, talvez algum tema que vocês gostariam que ele abordasse, ou alguma sugestão que vocês têm. O curso é de vocês, então vocês também podem fazer e trabalhar essa programação toda. Contigo, Zeca. É uma marca que ele busca em São Paulo. É isso aí, Roberto. Então, eu fico à disposição, já que a gente vai ter essa oportunidade, né, de responder, de conversar. Agradeço. Eu sei que não é fácil ficar 1h30 parada, muitas no celular aí, então eu fico assim lisonjeado com esse interesse. Não acho que a secretária falou uma coisa que é bem a diferença que eu tentei passar, não sei se eu consegui, que é inspirar, olhar, ter noção, olhar e ter uma questão assim até de admiração. Isso é normal e saudável. Eu acho só que a gente não pode perder a nossa naturalidade, e essa admiração vira daqui a pouco uma coisa que a gente está copiando, imitando e perdendo a oportunidade de ser a gente mesmo, com a nossa característica, com o nosso jeito, porque é isso que as pessoas no fim compram, né? E é isso que no fim as pessoas acabam tendo como uma coisa bacana de levar para os seus familiares, recomendar para os outros, né? É a nossa naturalidade. A gente se faz diferentes, é por isso que a gente se faz interessantes. Então, Roberto, posso encerrar aqui? Então, agradecendo a todos, nós somos mais de 80 em algum momento, 70 é muito legal o interesse.
já deixei aqui os meus contatos, amanhã a gente volta a conversar e tem os canais que a Fundação também coloca, né, à disposição. Eu respondo todas as perguntas, as que eu não sei, eu vou dizer que não sei, com toda humildade, eu não sei tudo e também nem tenho a pretensão, mas a gente divide, conversa, vai atrás, tenta construir uma resposta, mas vocês no vácuo não vão ficar, tá bom? Muito obrigado, boa noite, se cuidem, essa coisa não é fácil, né, é sério, se cuidem, a gente teve familiares que perdeu, a gente tem amigos jovens, então a gente tem que cuidar e acreditar, porque isso vai passar, e quando passar, esses encontros vão ser pessoais, a gente vai poder se abraçar e confraternizar de novo. Tchau, boa noite!